Pessoal, estamos aqui para falar hoje de um assunto importantíssimo, que são as classes de incêndio e que tem em cada extintor, e a gente vai explicar uma passo a passo para ficar bem claro esse assunto, beleza? Roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli, estou aqui com o nosso parceiro de treinamentos de brigada, o Ricardo Vasconcelos da Povasc. E hoje, Ricardo, você vai ensinar pra gente um pouco sobre aonde aplicar cada equipamento desse aqui na hora do incêndio, né? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre classes de incêndio e os tipos de extintores para ser utilizado em cada classe. Vamos começar pela classe A de incêndio, que são os incêndios em materiais do tipo sólidos combustíveis, tipo madeira, papel, tecido, borracha, entre outros, em queimam em profundidade e deixam resíduos, tá certo? A classe B de incêndio são os incêndios em materiais líquidos e gases inflamáveis. Aquela famosa panela com óleo na cozinha? Panela com óleo na cozinha, muito bom. Existe a forma correta para você estar utilizando. Existe um extintor que dá para ser utilizado também. E também a classe C, né, que são os incêndios em materiais elétricos energizados, que esses jamais a gente pode utilizar água. Então a gente vai falar agora sobre os extintores que podem ser utilizados em cada classe de incêndio. Ô Ricardo, primeiro que a gente tem aqui é esse grandão aqui, que é o extintor de água, né? Geralmente é mais fácil localizar em todos os tipos de edificação dois principais tamanhos de extintores. Esse grandão aqui, que é o extintor de classe A, e no rótulo vem indicando, né, para utilizar em materiais sólidos combustíveis. Ele faz a extinção por resfriamento, então ele resfria na superfície e também na sua profundidade em todo tipo de material sólido. Eu posso utilizar ele na classe A, ele vai ter efetividade para fazer essa extinção, porém, ele tem no rótulo aqui o indicativo para não usar no líquido, né, e nem no gás. Por quê? Quando você utilizar um extintor desse, Alisson, ele vai espalhar ainda mais a área que está queimando. É até perigoso, É até perigoso, né? Exatamente. E se você jogar um extintor, né, acionar um extintor desse aqui no óleo, então você vai estar se colocando num risco muito grande, tá ok? De forma nenhuma. E também na classe C, que ele não pode ser utilizado na classe C, a não ser alguns equipamentos elétricos, caso não tenha bateria e nem capacitores, ou seja, eles não acumulam, né, energia, eu posso utilizar somente após o desligamento da energia. Lembrar de desligar o quadro de disjuntores, né, no quadro de força lá, aí eu posso até utilizar o extintor na classe C. Ficou na dúvida se tem energia ou não? Não utiliza, porque você tem um risco de tomar um choque elétrico ao utilizar esse extintor aí, tá certo? Legal, de uso exclusivo então para classe A, galera. Classe A, beleza? O outro exemplo que a gente tem aqui é o de pó químico seco, né, Ricardo? Isso mesmo. Esse extintor aqui, Alisson, ele já age em duas classes diferentes, né? Tanto nos líquidos e gases inflamáveis, tá certo? E também nos equipamentos elétricos energizados. E a principal forma de extinção dele seria o abafamento, também assim como a extinção química, tá? Por que o abafamento como principal? Porque ele vai ter um pó aqui, né? Que ele vai cobrir a área que está queimando, tirando o contato com o oxigênio, né? Cara, e uma dica que vai valer aí a sua inscrição aqui no canal, se você não é inscrito ainda, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, deixa aquele joinha, que é para ajudar a divulgar esse conteúdo para pessoas, assim como você que está assistindo, precisam aprender sobre isso, é que a gente tem a fusão desses dois extintores, né, Ricardo? Isso mesmo, exatamente. Existe um extintor, no nosso exemplo aqui é um veicular, mas existe um grande desse tamanho aqui, que ele abrange a classe ABC, né? Exatamente, pessoal. Então, o extintor para as três classes de incêndio, que é o que nós mais indicamos para a utilização, né, aí na sua edificação, no seu comércio, na sua empresa, é o ABC. Por quê? Ele tem, por característica, um agente extintor, abafamento, resfriamento e extinção química, que é um fosfato de amônia, né, ou fosfato monoamônico, que é um componente diferente do extintor POBC, que aí usa na sua forma principal de extinção bicarbonato de sódio ou bicarbonato de potássio, tá certo? Então, devido a essa reação química que ele faz resfriamento também, então ele pode ser utilizado na classe A. Por isso que a gente fala, é o mais completo aí para ser utilizado no combate a incêndios. Ô Ricardo, e o último que a gente tem aqui, que é esse daqui, esse extintor grande também, que pode ser confundido aí com o de água, mas a gente tem a diferença que geralmente ele tem aqui esse difusor. Quando que eu usaria esse daqui, que é o de CO2? Como o Alisson mencionou, nós temos dois extintores aqui, até mesmo de tamanhos e semelhanças, né, bem parecidas, porém a gente nota aqui algumas diferenças entre os extintores. Esse daqui, ó, tem um manômetro
e ele tem apenas a sua mangueira para você fazer, né, o acionamento do seu extintor e combate do princípio de incêndio, e ele tem um pequeno bico ou esguicho aqui, tá certo? O pessoal conhece como bico, né? Sim. A gente fala como esguicho, tá? Termo mais técnico. E aqui, qual é a diferença desse extintor? Ele tem uma forma mais cônica aqui na sua extremidade, tá certo? É um extintor muito pesado, ele tem uma mangueira de alta apreensão, uma manopla ou empunhadura, e também um difusor, tá? Justamente porque ele tem uma temperatura muito baixa, porque o principal, né, agente extintor dele é o gás carbônico, então ele sai a uma temperatura muito baixa e ele tem o risco de causar uma queimadura, né, quem for fazer a utilização dele, devido a justamente essa baixa temperatura. Né? Então, por que a gente tem essa peça aqui chamada difusor? Para justamente a gente não colocar, né, a mão para fazer o acionamento do extintor. Por isso que a gente tem a empunhadura aqui ou a manopla, para utilizar o extintor na hora de fazer o combate. A classe de extinção dele, Ricardo, é igual ao do pó químico. Exatamente, é a do pó químico, né? É a classe BC. Por quê? Ele faz também a extinção por abafamento, tá? Exclusivamente. Então ele tira o contato do oxigênio com o material que está queimando, fazendo a extinção dele, né, por abafamento. Então ele tira o oxigênio. Aí ele faz a extinção do incêndio, diferente do pó, que ele cobre nessa área aqui, tá ok? Uma dica que eu gosto de dar, e geralmente eu recomendo também para os nossos clientes, quando a gente instala esse tipo de equipamento, é que se o cliente ele tem algum tipo de equipamento eletrônico ou mecânico de altíssimo valor, geralmente eu recomendo que coloque esse tipo de equipamento, porque, igual o Ricardo acabou de falar, o pó químico ele é um pó, então ele vai espalhar partículas ali em toda a superfície que estiver pegando fogo para poder abafar. Exatamente. Já o CO2, ele é um gás. Então ele vai abafar ali por conta da temperatura e tirar o oxigênio do ambiente para apagar a chama sem prejudicar aquela superfície, né? Exatamente, ele faz uma extinção limpa, né? Então ele não deixa resíduo, assim preservando caso você consiga recuperar algum componente eletrônico daquele equipamento. Então se você tiver algum tipo de CPD, computador, máquina de alto valor, é válido você investir num equipamento desse aqui para fazer uma prevenção do que às vezes você usar outro extintor e às vezes correr o risco de perder a sua máquina, o seu equipamento ali, por conta que ele teve um princípio de incêndio. Se esse conteúdo foi útil, deixa aquele joinha. Ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo pra gente nos comentários, pra gente responder todo mundo. Lembrando que quem faz parte do clube de canais aqui do Cabo Lavô tem prioridade na resposta. E aqui do seu lado direito tá passando mais 2 conteúdos na área de prevenção e combate a incêndio. Eu tenho certeza que vão auxiliá-los aí na sua jornada. E aí, Ricardo, acabou? Lavou!